Você abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 3, por hora vamos ler os dois últimos versos deste capítulo, 20 e 21. Eu acho que nós podemos recitar juntos aí, está no telão. Vamos ver, vamos falar juntos, queridos, vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre bênçãos transbordantes. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele fala de cálice transbordante. O profeta Malaquias, ele fala de bênção sem medida. Jesus, ele fala de bênção recalcada, sacudida e transbordante. E Paulo aqui aos Efésios fala dessas bênçãos super abundantes. Irmãos, todos nós oramos, pedimos a Deus e necessitamos das bênçãos do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele tem absoluta certeza, e ele demonstra isso, que Deus atende de modo singular as nossas orações. Ele usa, o texto diz, infinitamente mais, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, dá para calcular isso? Infinitamente mais, abundantemente mais, do nosso alcance, do nosso pensamento, dos nossos pedidos. Aqui nesse texto, há duas preposições chamadas intensificadoras. É super abundante. É a ideia de hiper abundante, que a gente não é capaz de alcançar. Vai além dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. E aí eu fico pensando, irmãos, esse Deus poderoso, Ele atende às nossas orações, e Ele responde às nossas orações assim, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, não há limites para Deus. E aqui, irmãos, nessa oração do apóstolo Paulo, nessa petição, ou essas petições, é tipo um degrau de escalada, né? Ele vai subindo, ele vai intensificando os seus pedidos, e ele culmina, olha só, no verso 19, ele culmina isso dizendo assim, para que sejais preenchidos até, dá para você ver aí, no seu texto, até o que há? A plenitude de
Deus. Você pode imaginar isso, irmão? Você pode imaginar o que é isso? Ser preenchidos até a plenitude de Deus. Ah, queridos, nossa mente não vai não. E eu quero destacar aqui exatamente 3 coisas que o apóstolo Paulo pede. 3 pedidos, 3 orações, ou uma oração com 3 pedidos. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. E a primeira coisa que ele pede aqui, irmãos, por favor, veja na Bíblia, verso 16, ele pede fortalecimento espiritual. Peço a Deus, verso 16, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Vou repetir. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Você vai notar que nessa oração, ou em outras orações que Paulo faz, ele não pede mudança nas circunstâncias. Ele está pedindo poder. Paulo não focaliza as coisas materiais. Ele focaliza e prioriza as coisas espirituais. E uma característica, irmãos, das orações hoje, e você vai ter que concordar comigo, porque é uma realidade. As pessoas, de um modo geral, né, estou falando em tese, elas centralizam as coisas materiais, a vida física, as circunstâncias. Irmãos, isso é notório. Isso é notório. As orações que as pessoas fazem hoje é pensando nas coisas desta vida. Não estou dizendo que esteja errado, irmãos, você pensar na solução dos problemas que você enfrenta, das lutas que você enfrenta, das dificuldades, e nós devemos orar. Mas às vezes a pregação de hoje se concentra muito na prosperidade material. Paulo não pede alívio dos problemas, irmãos, ele pede poder para enfrentar os problemas. E é muito diferente. Nós precisamos de poder para enfrentar nossas dores, nossas fraquezas, nossas tentações, decepções. Quantas tristezas nós enfrentamos, às vezes fracassos, no dia a dia, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus força para enfrentar aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade no relacionamento familiar, aquele problema que um filho está passando, uma filha está passando no casamento. Enfim, nós precisamos pedir forças espirituais, fortalecimento espiritual, para nós e para os nossos filhos. Reconhecer que somos fracos. O inimigo nos engana, às vezes, com muita facilidade, irmãos. Então, o que Paulo diz aqui é que precisamos estar com o nosso interior fortalecido. Paulo diz ainda que o exercício corporal tem algum proveito, né?
Mas qual é o melhor exercício? Poxa, depois dessa dica também, né? Por que você vai para a academia? Por que você faz para a caminhada? Enfim, sua atividade física, vai jogar bola, vai fazer isso, fazer aquilo. A primeira preocupação, às vezes, é com a sua saúde mesmo. Não é? Você quer ter saúde. Você quer se fortalecer. E você já viu um homem, por exemplo, saradão, como é que ele é todo mitidão? Outro dia eu falei isso aqui, né? Sem camisa. Tira até a camisa, para ver que está saradão. Na academia, negócio assim e tal. Mas às vezes, na vida espiritual, está contaminadão, fraquérrimo, não tem força espiritual, não tem saúde espiritual, porque não se exercita espiritualmente. E às vezes, irmãos, não é errado, queridos, presta atenção, mas o errado são as prioridades que nós temos, uma preocupação às vezes excessiva com as coisas desta vida, em detrimento o quê? As coisas mais importantes da vida, que é espiritual, o fortalecimento espiritual. O Salmo 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, permanece firme. Isaías 40, 29 e 30, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus renova as nossas forças, irmãos, para vencermos nossas fraquezas. Como é que vamos vencer as tentações, paixões, vícios? Como é que vamos vencer aquele sentimento de solidão, de preocupação, de ansiedade, depressão, aquelas coisas que nos abatem a alma? Como é que vamos vencer isso, irmãos? A primeira coisa a se pensar é fortalecimento espiritual. Eu preciso ser fortalecido no Senhor. Esta é uma bênção que nós precisamos pedir a Deus, priorizar, fortalecimento espiritual, porque o que acontece, irmãos? As pessoas, eu estou falando de cristãos, não se alimenta, não lê a Bíblia, não ora como deveria, não busca Deus, não tem comunhão com Deus, não prioriza a comunhão com Deus, o corre, toma conta de todo o tempo. E aí o que acontece, irmãos? Quando a gente não se alimenta espiritualmente, nós vamos enfraquecendo. Fica sem comer uma semana para você ver. Um mês. Você vai enfraquecendo. Há almas raquíticas de crentes, porque não se fortalecem espiritualmente. Não tem tempo para Deus. Pastor, a minha vida é muito corrida. O senhor não imagina o que eu passo. Fortalecimento espiritual. O segundo pedido de Paulo aqui, irmãos, verso 17, a parte A, é a habitação de Cristo em nosso coração. Olha só o que ele diz: assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Paulo está orando pela igreja,
está pedindo pelos crentes, pelos servos e servas do Senhor. Olha só, ele está escrevendo para uma igreja. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Isso é bênção superabundante, irmãos. É bênção que não se pode medir. A habitação de Cristo em nosso coração. É bênção sem medida. E é interessante que aqui no contexto, verso 19 e verso 17, há duas palavras diferentes no grego para habitar. Habitar. Um é paroikel, o outro é katoikel. A primeira fala de habitação de um visitante. Quando uma pessoa chega à sua casa e ela entra, e ela é uma pessoa visitante, ela entra e sai. Ela não fica, ela não mora lá. Ela pode até se hospedar alguns dias, mas depois vai embora. De preferência não ficar muito, né, irmãos? Porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Então a gente tem duas alegrias: quando a pessoa chega e quando ela vai embora. Lógico que depende da visita, né? A sogra não. A sogra, quando chega, é uma alegria, né? É uma alegria só, uma festa maravilhosa. Cuida bem da sogra. Mas a outra palavra, irmãos, teve uma sogra que chegou na casa do genro e falou assim: ó, eu estou com mala aqui, eu vou ficar até vocês enjoarem de mim. Aí ele disse: a senhora não vai tomar nem um cafezinho então? É lógico que não é toda sogra, né, irmão? Mas veja bem, a outra palavra é habitação permanente. É aquela pessoa que vai morar. Vai morar. É isso que Paulo está dizendo. Não é visitante, irmãos. Não é hóspede temporário. É o dono da casa. Você gravou isso? Essa palavra quer dizer o dono da casa, que vai ficar para sempre e não vai embora. Dr. Russell Shedd, um dos maiores intérpretes da Bíblia, ele diz assim: tomar conta de toda a casa. Essa palavra significa tomar conta de toda a casa, tendo toda a autoridade, toda a autorização para fazer limpeza, tá? Para mudar a mobília se quiser, para jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. Para pensar, irmãos. Paulo está dizendo assim, que Cristo habite no coração de vocês. Ele está falando dono da casa. Que Cristo seja o dono do seu coração, o dono da sua casa, para fazer as mudanças que Ele quiser, a limpeza que Ele quiser, para jogar fora o que Ele quiser. Ele não é um hóspede temporário, Ele é o dono. Agora imagine, você está em casa, aí você recebe um telefonema de Jesus, dizendo assim: ô fulano, ô meu servo, minha serva, amanhã cedo eu estou chegando aí de Malicuia. Vou morar na sua casa. Para pensar, hein, por favor. Eu vou morar na sua casa. Ai, vai bater o desespero, irmãos. Vai bater o desespero. Quando chega uma visita, quando ela está programada,
que você faz com sua casa? Você limpa a casa, você arruma tudo, não é? E uma das frases que a gente ouve quando chega na casa dos outros é: não repare. Você já ouviu isso? Já. Jesus está chegando na sua casa. Ele vai morar lá. Que mudanças você vai fazer? Você vai tirar alguma coisa da sua casa? Há alguma limpeza para fazer? Dizendo assim, olha, isso aqui não vai poder continuar. Ó, essa rotina aqui vai mudar. Nosso jeito de tratarmos uns aos outros tem que mudar, porque Jesus estará presente aqui. Ele estará ouvindo nossas palavras. Ele sabe os nossos pensamentos. Então, gente, olha, vamos ver o que nós vamos fazer. Tem alguma coisa na geladeira para tirar? No armário? Ó, gente, nós não podemos assistir mais aquele programa, hein? Ó, Jesus vai estar do meu lado aqui, no meu celular. Tem senha o seu celular? Seu marido pode ver? Sua esposa pode ver? Seu pai pode ver? Sua mãe? Como é que chama, voltando atrás assim, como é que é o nome? Para ver o que se passou? Histórico. Jesus chega assim, meu filho, eu quero ver seu histórico. Como é que vai ser, irmãos? Como é que você vai tratar seus filhos? Como é que você vai tratar sua esposa? Jesus estando presente. Como é que você vai tratar seu marido? Jesus estando ao seu lado. Como é que, filho, você vai obedecer seus pais? Vai desobedecer? Ah, depois eu faço. Agora não. Como é que é, irmãos? Para pensar um pouquinho, porque essa palavra tem uma profundidade tão grande de Jesus habitar. E agora, vamos pensar o outro lado da moeda. Jesus na sua casa. Imagina a paz que Jesus leva. Parou para pensar? A alegria, irmãos. A comunhão, a felicidade de ter Jesus. Você já observe os evangelhos, quando Jesus entra numa casa, irmãos, as transformações que Ele faz, os milagres que Ele faz, as curas, os livramentos, a proteção, a segurança que Jesus dá. Mas Jesus, não sendo hóspede, passageiro, Jesus sendo dono da casa. Tudo seria maravilhoso, irmãos, se Jesus chegasse amanhã na nossa casa. Mas você sabe que isso é possível, querido? Você sabe que isso é possível? O que diz Apocalipse 3:20? Vamos ler juntos? Eis, estou à porta e bato. E abri a porta, entra. Você está percebendo o que Jesus quer? Olha só. Entrarei. Eu quero entrar na sua casa. E aí, esse versículo aqui, você sabe muito bem, que Jesus está dizendo isso para quem? Para uma igreja.
Eu estou à porta e bato. Quero cear com você. Quero estar à mesa com você. Quero ter essa comunhão. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele não estava entrando, irmãos. Jesus estava do lado de fora. E eles diziam que eram cristãos. Tem muita gente que diz cristão, diz ser cristão, cristã, mas Jesus ainda está do lado de fora do coração. Tem muito membro de igreja que Jesus ainda está do lado de fora do coração. Não entrou. Judas conviveu com Jesus 3 anos. Ele conviveu com a verdade, ouviu a verdade, mas preferiu a mentira. Ele conviveu com a vida, mas preferiu a morte. 3 anos. E Jesus não teve lugar no coração dele. Volte ao texto de Efésios, por favor, 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Grave isso. Assim habite Cristo no coração de vocês pela fé. Isso só vai acontecer pela fé. Quando você, pela fé, abre o seu coração para Jesus. Jesus não chega lá e força a entrada do seu coração. Tem uma história muito antiga que alguém pintou o coração, né? E o coração tinha uma porta, mas não tinha tramela, não tinha fechadura. E alguém disse: vem cá, como é que uma porta que não tem como entrar, não tem... Aí quem pintou disse assim: é porque só se abre por dentro. Só se abre por dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. Mais ninguém. Porque nem Jesus quer forçar a barra. Ele só entra quando há um convite. Senhor, entra na minha vida. Entra no meu coração. Faz morada aqui. Não quero que o Senhor seja hóspede temporário. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Faz as transformações que o Senhor precisa fazer. E eu quero ter essa paz, essa alegria, essa vida abundante que a tua presença proporciona. Só convidando Jesus pela fé. Você crê? De verdade? Tudo é possível ao que crê. Por último, peça a Deus compreensão e conhecimento do grande amor do Senhor. Vamos lá. Então, compreensão e conhecimento do grande amor de Deus. Verso 18, veja aí, por favor. Isto para quê? Com todos os santos aqui é santificados, separados, tá? Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, verso 19, o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ele usa 2 palavras aqui, compreender e conhecer. Compreender nos sugere, uma certa forma, uma compreensão intelectual, no nosso raciocínio, saber o que estamos fazendo. E conhecer aqui
é no sentido de experiência. Experimentar, experienciar. É experiência com Deus. Então, os cristãos verdadeiros, eles vão ter um conhecimento objetivo do amor de Cristo, mas uma profunda experiência com esse amor de Deus. Então, o amor de Cristo tem essas dimensões aí, veja lá, largura, comprimento, altura, profundidade. Então, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador na mais sarjeta possível, e suficientemente alto para nos levar para o céu, para a presença eterna com o Senhor. E um dos versículos que expressa isso é João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse amor que excede a todo entendimento, não dá para alcançar o amor de Deus, ele é insondável, inescrutável, inalcançável, inesgotável. O amor de Deus não dá, é além do todo, diz o texto, excede a todo entendimento, e não é de gogó, é demonstrado. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós demonstração. É fácil dizer que ama, mas demonstra. Uma jovem estava na praia e com os amigos, de repente passou um aviãozinho, não sei se é teco-teco, não sei como é, aquele aviãozinho pequeno, que leva faixa, né? Como? Ultraleve, uma coisa assim, e tinha uma faixa atrás, tipo o pessoal fala para propaganda, aí estava escrito assim: Júlia, eu te amo, você quer se casar comigo? E a Júlia ficou, ai Jesus, ele me ama mesmo, olha só. Olha o que ele fez para dizer que me ama. E aí a gente olha para a cruz, irmãos, e não pode ser diferente. Olha o que Jesus fez para dizer que me ama. Olha o que Deus fez para me dizer que me ama. A Bíblia é uma carta de amor de Deus, irmãos. Carta de amor. Você sabe muito bem que um profeta chamado Oséias se casou com uma mulher de prostituições. Como é o nome dela, gente? Gomer. Essa esposa o traiu. 1, 2, 3. Teve filhos fora do casamento. E Oséias continuava amando aquela mulher e desejando que ela voltasse para casa. E a ideia que a gente tem, irmãos, quando lê o texto, a ideia, tem uns detalhezinhos, a ideia que a gente tem é que ela estava num leilão, sendo vendida como escrava sexual.
E a ideia é essa: Oséias vai lá e dá o lance maior para comprar aquela mulher, para levá-la de volta para casa. Mas sabe por que tudo isso? Porque Oséias estava pregando com a vida sobre o amor de Deus. Deus estava mostrando ao povo de Israel como ele amava este povo. E ele diz a esse profeta para fazer isso, irmãos, para não deixar de amar a sua esposa. Deus nos ama. Pastor, quer dizer que eu me afastei de Deus, pequei, fiz tanta coisa errada, e mesmo assim Deus me ama? Sim, o amor de Deus não muda. Ele continua te amando, mas com todos os meus erros, sim, Ele continua te amando, mas Ele não quer te deixar na sarjeta, Ele quer te resgatar. É assim que Deus nos ama, irmãos. Deus é amor, diz o profeta, João, o apóstolo João, nas epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Deus é amor, Deus é amor, Ele nos ama, independentemente da nossa vida, é um amor incondicional. Você ama a sua esposa? Por quê? Eu amo por quê? Você ama seu marido? Por quê? Porque com Deus não tem porquê. Ele ama. Ele te ama. E só para ir caminhando para o final, e Paulo usa 2 palavras aqui, arraigados e alicerçados. São palavras que são metáforas da botânica e da arquitetura. Tá? Então, arraigados é como uma raiz, uma árvore que aprofunda suas raízes no solo. E assim o amor de Deus precisa ser enraizado em nosso coração, é isso que Paulo está dizendo. E alicerçado é a ideia de um edifício, que antes dele subir, ele tem que se aprofundar no alicerce. Então, esse é o amor de Deus, sólido. Queridos, é assim que Deus te ama. Assim é o amor de Deus. Pode vir em qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer tempestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está. Você lembra da parábola das 2 casas, dos 2 construtores? Um edificou sobre a rocha e o outro sobre E as 2 sofreram as mesmas tempestades. Uma caiu, lógico, edificada sobre a areia, e a outra permaneceu firme. É o símbolo da nossa vida. Se a nossa vida estiver sobre a rocha, não vai cair. Pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir provações, podem vir, todo tipo, mas ela vai estar firme na rocha da obediência à palavra de Deus. Por que muitas casas caem?
porque não tem alicerce. Não estão edificadas sobre a rocha. Cristo habitando em nós, nós vamos conhecer de experiência esse amor. E eu quero convidar você a conhecer este amor, a experimentar este amor de Deus, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você vivenciar, você experimentar, você deixar Cristo habitar no seu coração e você experimentar essa habitação, viver com esse Jesus dentro da sua casa, dentro do seu coração, experimentando o amor, o perdão, a alegria, a paz que só Jesus pode dar, que é além, muito além do nosso entendimento, excede ao nosso entendimento. E aí Paulo conclui: estas são as bênçãos super abundantes. Com essas bênçãos, o seu cálice vai ser transbordante, sua vida vai transbordar de felicidade, de alegria e de paz. Muito além das alegrias que esse mundo pode dar, das bênçãos materiais e físicas, são essas bênçãos espirituais. Fortalecimento espiritual, a habitação de Cristo no nosso coração e a compreensão e o conhecimento do grande amor de Deus. Para pensar sobre isso e toma uma decisão de correr para os braços de Jesus. Correr para esse amor. Irmãos, amigos, Deus tem esse poder. Deus tem poder para transformar uma vida, um coração, uma família. Deus quer fazer isso. Te dar estas bênçãos superabundantes, transbordantes. Além daquilo que você pediu ou pensou. Em Atos dos Apóstolos tem uma experiência de um paralítico na porta do templo. Ele estava pedindo o quê, irmãos? Esmola. E aí quem chegou lá? Pedro e João, né? Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome, levanta e anda. Aquele homem pediu esmola, umas moedinhas. Ele recebeu a cura. Muito além do que ele podia pensar. Jó passou por grandes provações, mas depois ele recebeu tudo em dobro, porque ele jamais perdeu a sua fé. Queridos, tem uma oração na Bíblia de um jovem chamado Salomão. Deus chegou para ele e falou assim: Salomão, peça o que você quiser. Poxa vida. Salomão pediu o quê, irmãos? Sabedoria para quê? Para guiar o povo de Deus. Presta atenção. Ele não pediu riqueza, vitória contra os inimigos, poder, ele não pediu nada disso. Aí, o que Deus falou? Salomão, já que você pediu sabedoria, já que você fez a oração certa, eu vou te dar o que você pediu, e vou te dar o que você não pediu. Salomão se tornou o homem mais poderoso de sua época, mais rico de sua época,
mais vitorioso de sua época. Muito além daquilo que ele pediu. Jesus disse assim, João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E o versículo que vocês conhecem mais é Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta. Não sou eu, nem o pastor Tadeu que está dizendo isso não, irmãos. É Jesus. É Jesus. Isso vale para hoje, irmãos? Sim ou não? Peçam e vocês serão atendidos. Batam a porta e essa porta vai se abrir. Busquem e vocês acharão. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. E nesse mesmo contexto da oração de Paulo, Efésios 3, 14, Paulo começa assim, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta razão. Qual a sua razão? Qual é o seu motivo? Qual é a sua causa? Meu irmão, eu não estou falando de filosofia aqui, de achismo. Estou abrindo a palavra de Deus. Qual é a sua causa? O que você quer pedir a Deus? Qual é a sua necessidade? O que mais está preocupando seu coração hoje? O que você hoje precisa colocar no altar de Deus? Você mesmo? Seu coração? Seu pai? Talvez a sua mãe? Seu filho que está longe? Sua filha que precisa de uma experiência real com Jesus? É seu marido? É a sua esposa? É o seu avô, seu tio, seu sobrinho? É alguém que está longe de Jesus, que está no mundo, está nas drogas? É alguém que se afastou de Deus? Alguém que está doente, enfrentando uma enfermidade grave? O que você precisa colocar hoje no altar de Deus? Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que Deus nos ajude, queridos, para não só compreender isso, mas praticar essas verdades que a palavra de Deus nos ensina.